cumprimentado todos os advogados e conselheiros aqui presentes, cumprimentar também o ex-prefeito de Ananindeua e ex-deputado estadual Helder Barbalho. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar também todos os parlamentares e políticos aqui presentes, na pessoa do nosso companheiro e amigo Nilson Azevedo, que representa neste ato a Federação das Indústrias do Estado do Pará, que eu tenho a honra também de ser assessor econômico daquela Casa da Indústria, cumprimentar todo o setor empresarial aqui presente, especialmente na pessoa do Wilson Schubert, que é o superintendente do SEBRAE, cumprimentar todos os empresários de micro e pequeno porte aqui no nosso estado do Pará. E nesses cumprimentos, finalmente, a nossa amiga e conselheira Ana Maria Cristiani, eu gostaria de cumprimentar todas as demais conselheiras e senhoras aqui presentes. Na verdade, senhor presidente, nós viemos de fato preparado para fazer uma exposição sobre a contextualização da economia do Pará, os seus gargalos, a nossa ansiedade, professor da UFPA desde 1985, como também micro e pequeno empresário, participante das entidades de classe, contextualizar e apresentar dentro do cenário macroeconômico, que nós devemos tratar no desenvolvimento do Estado do Pará. E por fim chegar num foco menor, que é essa questão pontual, porém emergente, da questão do Simples estadual, atrelado ao Simples nacional, e focado principalmente nesse imbróglio que representa a defasagem do sublimite no Estado do Pará. Então, pode passar só mais um slide. Esse é o contexto que nós vamos fazer. E, na verdade, eu não vou cansá-los, mesmo porque mudou a metodologia desse fórum, passando por uma audiência pública, e meu seria tolir a grande manifestação daqueles todos que, com certeza, terão a oportunidade de o fazer. Nós íamos tratar do contexto geral da economia do Pará, a necessidade de uma reestruturação produtiva em prol do desenvolvimento, foi tema, inclusive, da minha tese de doutorado, que, se Deus quiser, ele está sendo transformado em livro por ocasião da Semana da Indústria. O Pará Investimento, que os senhores devem saber, pelo menos por baixo, do estudo da FIEPA, até 2016, deve ocorrer no estado do Pará, investimento já estão ocorrendo mais de 130 bilhões de reais, gerando cerca de 160 mil empregos, certo? Só para falar um pouco dessa questão, desse contexto, e aí pontuar a questão do sublimite do Simples Nacional, além do projeto Norte Competitivo, que envolve toda a questão da logística do estado do Pará. Essa seria a minha fala. São 56 slides, e desses 56 slides eu vou pegar um único para ir direto ao assunto. Pode passar. Para chegar bem. Pode ir, pode ir. Para representar a Federação das Indústrias, nós teremos a oportunidade de tratar com mais detalhes para conhecimento de todos e também somar. E da necessidade inarredável de um plano estratégico de desenvolvimento do nosso Estado, que não tratemos apenas de questões pontuais, nem de agendas mínimas, mas que tratemos e pensemos no desenvolvimento desse Estado e da nossa região a longo prazo, estruturalmente, que é o que nós precisamos. Então esse é um ponto central
nessa questão. Devo também registrar que, ao Estado abdicar de fazer os ajustes necessários e até competitivos, porque intra-regionalmente e interregionalmente nós estamos extremamente defasados. Questão de isonomia, pelo menos na região norte, nós chegaríamos ao sublimite ou limite que o Estado do Amazonas adotou, que é o limite federal, 3.600.000, né? O Estado do Rio Grande do Norte. Então, um estudo da CNI, que eu já até disponibilizei para esta casa, nas reuniões preparatórias que eu tive com o doutor Breno e também com o doutor Alex Centeno, né, nós passamos algumas informações extremamente necessárias, né, e que o doutor Breno fez o contexto jurídico, né, com brilhantismo a pouco, e fazendo até algumas citações dessas informações socioeconômicas tão necessárias para nós reivindicarmos junto às autoridades, em particular ao governador do Estado do Pará, né, que atenda essa reivindicação que é antiga, sobretudo do segmento das micro e pequenas empresas que tão representa ou expressivamente representa as unidades produtivas no Brasil, que representam 98%, o Estado do Pará não é diferente, 98% de todas as empresas constituídas em nível nacional. Fora a grande demanda reprimida que existe de empresas informais que poderiam imediatamente chegarem à sua formalidade e, quem sabe, um dia criando musculatura, e que ninguém quer ser pequeno a vida inteira, e galgando dimensões econômicas de médias e até mesmo de grande. Essa slide mostra, né, como nós estamos defasados por entendimento, talvez, de políticas públicas e que pense, né, como fortalecer a base produtiva deste Estado ou do Brasil, e que essa pirâmide está de cabeça para baixo, porque todos os países, invariavelmente, que atingiram o nível de desenvolvimento, eles priorizaram a base produtiva e as micro e pequenas empresas como grande vetor, né, de capilaridade na distribuição de renda, na geração de emprego e na contribuição produtiva, tanto de produtos finais, intermediários e serviços, que alavancaram e deram possibilidade de formação de cluster, de cadeia produtivas, de arranjos produtivos locais, dinamizando a sua economia, e este é o maior instrumento de distribuição de renda e de riqueza. Não é distribuindo apenas a questão de bolsas, que são necessárias emergencialmente, mas não perenemente, mas gerando sim emprego, e o principal, que deveria ser fomentado. Eu que sou da área acadêmica, nós lutamos muito com essa questão, que é a formação de uma cultura empreendedora, para que você não seja empregado a vida inteira e que possa progredir sendo dono do seu nariz e do seu próprio negócio e da sua família. Um exemplo aqui, o Breno, já ano passado, fez um comentário e eu vou contextualizar nessa questão para que todos os senhores e senhoras possam entender como nós estamos defasados na comparação inter e interregional, com estados extremamente menores, tanto de dimensão geográfica quanto de dimensão econômica. Por exemplo, nós temos os sublimites vigentes hoje. O menor, o piso, R$1.260.000 de faturamento bruto anual, as empresas se enquadram, e vejam, esse primeiro sublimite, estão ali os estados que, por força da própria
Lei Complementar 123, que estabeleceu parâmetros comparativos do PIB de cada estado com o PIB nacional. Então, esse limite são os estados que têm um produto interno bruto, né, menor que 2%, comparativamente ao produto interno bruto brasileiro. E eles têm essa faculdade de poder adotar na sua economia, evidentemente, esse sublimite. Mas vejam, de todos esses estados que poderiam adotar o sublimite, tendo em vista essa relação PIB estadual com PIB brasileiro, né, apenas o Acre, Alagoas e Amapá e Roraima, por força dessa prerrogativa, não estão ilegais, estão cumprindo a lei, fazer uma decisão de vontade política dos gestores que estão lá, da possibilidade socioeconômica, né, ou do equilíbrio fiscal que eles têm. Todos os demais, por exemplo, Piauí, Rondônia, Sergipe e Tocantins, que poderiam adotar o sublimite piso, estão igual a nós, o Estado do Pará, de 1.800.000. Quando nós comparamos esses estados com o nosso estado, a potencialidade, a riqueza, etc. e tal, nós vamos ver quanto nós estamos defasados intrarregionalmente. Sublimite Paraíba, sem demérito, para Paraíba, os filhos paraibanos que estejam aqui, mas não dá para comparar a socioeconomia da Paraíba com essa socioeconomia paraense em perspectiva de desenvolvimento que nós temos, até pelas riquezas, né? A nossa riqueza minerais, biodiversidade, etc. e tal. Mas adotou, né, um limite abaixo do nacional, que é o sublimite de 2.520.000. E pasme, o Rio Grande do Norte, que poderia adotar 1.260.000, adotou o limite vigente atual do governo federal de 3.600.000. E veja, antes eram 2.400.000. A presidente Dilma, dentro de uma visão, passou uma correção de 50% de 2.400 para 3.600, que nós achamos, entendemos que está defasado. Por que está defasado? Se nós pegarmos Caixa Econômica Federal, pegarmos BNDES e pegarmos os fundos constitucionais, sabe quanto é o enquadramento de micro e pequena empresa? 15 milhões de reais de faturamento bruto anual. Quer dizer, até isso há uma defasagem em termos de financiamento. Estados que podem adotar o sublimite, aí chegamos no Pará e Mato Grosso do Sul, que são os únicos estados da federação que mantém por prerrogativa legal o sublimite de 1.800.000. Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Amazonas, Bahia, até adotaram o limite federal. Os outros estão acima desse processo. Veja, o que nós queremos pontuar, e não vamos alongar, já estamos até alongando, praticamente fazendo a palestra. Eu vou pedir que Vossa Excelência realmente possa concluir, professor. Posso concluir. Muito obrigado. Então, dizer o seguinte, só a reposição inflacionária de 2007, quando o Estado do Pará aderiu ao Simples Nacional, era o governador Ana Júlia, em 2007, adotamos 1.800.000. Se nós repormos a inflação, para hoje, daria 56%, ou seja, chegaríamos valor nominal, 2.800.000. Não é favor nenhum, apenas reposição inflacionária. Se nós deflacionarmos, né, pelos mesmos índices oficiais, nós caímos para baixo do limite hoje, o equivalente de 1.800.000, abaixo de 1.260.000. Então, não dá para acreditar. Então, nós sugerimos, já estou finalizando, que o Estado do Pará, na questão, sobretudo fiscal, ele busque outros segmentos. Por exemplo, a questão da Lei Candir. Quanto isto comportaria no Estado do Pará, e o estudo, presidente Jardim, do Tribunal de Contas do Estado, né, desde a vigência da Lei Candir, de 1997 até 2010, o Estado do Pará perdeu, ou deixou de arrecadar, ICMS pela desoneração da Lei Candir, 21 bilhões de reais. Sabe quanto a União compensou? 10%. Exatamente 10%.
2,1. Quer dizer, então isso é uma ação que precisa ser resolvida. A questão da energia elétrica, somos exportadores, mas é cobrado no destino. Né? Não adianta, estamos fazendo hidrelétrica para vender energia e pagando uma energia mais cara desse país e com péssima qualidade. E não fica nada de ICMS. Uma outra sugestão, o corredor de importação. Se nós pegarmos a balança comercial, exportamos no ano passado cerca de 15 bilhões de dólares fora. Importamos apenas 1 bilhão de pouco, porque não entra por aqui pela falta de infraestrutura adequada, entra por Santos, Paranaguá, Vitória, que paga 3 vezes mais o container, quando isso poderia vir. Era transformar Belém, o Rabi, o Luiz Carlos Monteiro, na verdade, sonhava e que Deus, o saudoso Luiz Carlos Monteiro, idealizou essa questão e discutiu muito na FIEPA e outros setores políticos. Então eu quero finalizar dizendo que o Estado não perde na correção. E aqui tem um representante da SECA, porque se pegar a unidade fiscal do Estado, ele corrigiu de 2007 a 2013, 40%. Então, por que não usa essa correção, pelo menos, para ajustar, trazer reposição da perda inflacionária, que já seria um alento? Então, eu quero, em nome das entidades que nós estamos agradecendo o convite, viu, presidente Djalma Vasconcelos, e a todos que nos permitiram estarmos aqui, mas por questão até de ordem familiar, eu já havia anunciado, porque essa reunião seria de manhã, e na sexta-feira foi transferida para tarde. Hoje meu neto mais velho faz 15 anos, eu transferi a missa para 19 horas, e uma das exigências que ele me fez é que eu estivesse, pelo menos, presente à missa. Então eu agradeço a atenção de todos. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao presidente Djalma Vasconcelos pelo convite e pela oportunidade de estar participando desta importante audiência pública promovida pela OAB Pará. Gostaria de cumprimentar, em nome do Dr. Alex Centeno, todos que fazem a Comissão de Direito Tributário desta Casa, em seu nome e em nome do presidente Jarbas, cumprimentar todos os advogados e advogadas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o senhor Carlos Alberto Rodrigues, coordenador do Simples, da Secretaria de Fazenda do Estado, este ato representando o governo estadual. Cumprimentar as entidades de classe, me permitam não nominá-las para não me tornar repetitivo. Cumprimentar ao SEBRAE, na pessoa do Schubert, cumprimentar os servidores desta casa, aos colaboradores da OAB, dizer da satisfação de poder estar aqui neste momento, entendendo ser este debate de uma contribuição de debate na busca de um entendimento e de um encaminhamento que fortaleça uma causa que tem sido cara, que tem sido sofrida para um setor da economia brasileira que seguramente representa mais de 95% da geração de emprego e que no estado do Pará, infelizmente, tem sido acompanhada por um conservadorismo que, sem dúvida alguma, de acordo com os números, de acordo com os depoimentos, tem sacrificado este segmento. Não vou aqui, doutor Breno, que teve a oportunidade de fazer a palestra sobre o meio jurídico, e doutor Alex, advogado ao qual o PMDB, partido ao qual tenho o privilégio neste momento de presidir, subscreveu a ADIM protocolada pelo nosso partido, questionando o decreto que estabelece o sublimite no nosso Estado, mas não vou aqui me ater ao discurso jurídico, doutor Alex, porque creio não serei a pessoa mais adequada na Casa dos Advogados e Advogadas a falar do meio jurídico.
mas entendo que, como um representante de um partido político que debateu exaustivamente a inconveniência desta postura hoje adotada, e não de agora, no nosso Estado, entendo eu, caber fazer a explanação dos motivos ao qual o PMDB está convicto de que deve ser revisto esta política tributária do sublimite do Simples no Estado do Pará. Aqui os que me antecederam puderam contribuir, seja sob o olhar da Federação da Indústria, seja sob o olhar do SEBRAE, sob o olhar de um partido político que tem discutido e debatido com a sociedade paraense, sobre um partido político que tem buscado construir um projeto alternativo para esse Estado. A responsabilidade é algo que não pode nos fugir. E dentre a responsabilidade necessária para construir um projeto para este Estado, o equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal é determinante para que possamos ter a responsabilidade devida para apresentar um projeto para este Estado. E faço questão de fazer isto e fazer esta ressalva para que não pareça de que a adesão do PMDB a esta causa ela é meramente circunstancial. O fazemos por entender de que este sublimite hoje representa seguramente uma postura que pode ser revista, pode ser reanalisada. E temos dados que mostram isto. Hoje, para se ter uma ideia, 72% da arrecadação do ICMS do Estado estão em duas unidades da Secretaria de Fazenda. A unidade de grandes contribuintes e a unidade de substituição tributária. 72% da arrecadação do ICMS estão nestas duas unidades de fiscalização, nestas duas coordenações da Secretaria de Fazenda, onde os micro e pequenos empresários não fazem parte. 50% da receita arrecadada do ICMS do Estado estão diretamente vinculadas à telefonia, à energia e estão vinculadas ao combustível. Portanto, temos absoluta clareza de que não haverá prejuízo de arrecadação para o Estado se tivermos a capacidade de ampliar o sublimite de 1.800.000 para os 3.600.000. Até porque estes três itens que compõem os preços administráveis, volto a ressaltar, energia, combustível e telefonia, serão aquecidos se novas empresas se fortalecerem, serão aquecidos se as empresas hoje, que estão retraídas por conta do baixo sublimite estabelecido no Pará, se as mesmas puderem alavancar a sua receita, se as mesmas puderem alavancar os seus negócios. Novos empregos serão gerados, além disto, novos negócios, e com estes novos negócios, a arrecadação do ICMS do Pará seguramente será elevada. Queria pagos por este 1.800.000 que são adicionados ao sublimite atual, é algo com uma leitura extremamente seca. Não dá para fazer esta conta apenas olhando os números de forma simples. Até porque, no momento em que se elevar o sublimite, nós estaremos elevando os negócios e não dá, portanto, para que a base de cálculo seja simples como imagina-se que hoje o Estado está fazendo. Eu fico imaginando como deva ser a discussão para retrair o sublimite. Deve ser feito o seguinte questionamento: quanto o Estado perde se sair do sublimite de 1.800.000 para 3.600.000? E aí se verifica quanto paga-se de imposto às empresas que estão entre 1.800.000 e 3.600.000, se faz a conta e se verifica qual seria teoricamente o prejuízo do Estado. Creio que não é esta forma que deve ser enxergado, e sim quantas empresas podem ser novas e, mais do que isso, quanto se pode gerar de emprego, de novos negócios, de aquecimento econômico e, com isso, sim, fazer com que a arrecadação
da mesma forma que estados vizinhos, seja o Maranhão, seja o Amazonas, que tem o mesmo perfil de PIB do Pará, sejam estados que têm um PIB muito mais adverso e que implantaram este sublimite mais elevado e comprovadamente se mostrou de que esta política estava correta. Portanto, presidente Jarbas, venho aqui na condição de representante de um partido para colocar de forma pública que, na nossa concepção, a causa da elevação do sublimite estabelecido no nosso Estado, elevando o mesmo para 3.600.000, é um caminho que tributariamente não representará perda para o Pará, pelo contrário, representará um papel que deve ser do Estado, o de um indutor, de facilitador, de alguém que se dispõe efetivamente a colaborar para que o empresariado possa trabalhar, gerar emprego, gerar desenvolvimento, e que o Estado tem um papel determinante de colaborar de forma efetiva, com um olhar de vanguarda, com um olhar amplo e não com uma postura conservadora, imaginando que com a repressão, com o pulso forte dos tributos, é desta maneira que se pode arrecadar. Pelo contrário, temos que diminuir a carga tributária para fazer com que o ambiente de negócio seja um ambiente propício e com isso as empresas possam acreditar que investir no Pará vale a pena. Para encerrar, queria apenas deixar uma contribuição que creio que seja um debate, inclusive, meu caro Jarbas, que irei sugerir ao deputado Pucci, que tem feito um importante papel no Congresso Nacional. Neste momento discutimos a elevação do sublimite, mas acho que o Brasil precisa discutir a porta de saída das empresas que hoje são pequenas, são micro, mas que desejam um dia ser grandes. Continuar com este perfil do corte automático do sublimite estabelecido para que elas se equivalam às grandes empresas é um equívoco que o Brasil precisa corrigir. A porta de saída é fundamental e que a mesma possa ser escalonada, dando e permitindo um planejamento para a classe produtiva, para as empresas do Pará e do Brasil. Muito obrigado. O Conselho Regional de Contabilidade do Pará tem um tema que é extremamente relevante, que apoia integralmente a nova lei do Simples Nacional. Considerando o seguinte, considerando que ele vem a propor uma desburocratização do sistema. Nós já somos hoje contemplados como profissão dentro do Simples Nacional, mas nós apoiamos que as demais profissões possam estar integradas também na mesma opção tributária. E o grande desafio do Estado do Pará é poder buscar uma menor tributação. E o sublimite do Simples no Estado acaba provocando uma grande discussão para a produção e para o fator de desenvolvimento do Estado. E para nós, o que a gente tem levantado como questionamento é que quando a gente tem o sublimite aplicado no Estado do Pará, ou seja, quando as empresas chegam a 1.800.000 e acabam ultrapassando esse limite, todo mundo, os empresários, os profissionais que são envolvidos nesse tema, acabam tendo novas obrigações, que para isso nós chamamos de obrigações acessórias. Nós passamos a ter que fazer, por exemplo, uma obrigação que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Passamos a ter a obrigação também de fazer a declaração de formações econômicas fiscais. E se você não fizer essas obrigações acessórias, se o empresário não atentar a isso, é isso que é acessório. Se você deixar de fazer, você descumpre uma lei e passa a ser uma obrigação principal, passa a ser um novo tributo. E tem feito com que tem desestimulado muito a classe empresarial, tem desestimulado os profissionais de contabilidade pelo excesso de burocracia. Então, quando nós apoiamos a discussão que seja revisto o sublimite do Simples Nacional do Estado do Pará, é pensando na desburocratização, em favor do que os empresários, do que os profissionais de contabilidade possam estar no mercado de maneira mais digna, possam conhecer, possam atuar de maneira mesmo em que o mercado está disposto a tal. O mercado quer discutir preço, o mercado quer discutir novas oportunidades e não quer ficar discutindo excesso de burocracia. E nós defendemos que seja revisto o sublimite em virtude da burocracia. A gente espera que nós possamos encontrar, Nilson,
o ponto de chegar nisso, o consenso, e estão dispostos para trabalhar isso. Então, nós somos como um mecânico. Se der problema no carro, o mecânico desce, conserta. Né? Nós não somos mecânicos, somos advogados. O fato é, Carlos Alberto, que eu queria lhe dizer o seguinte: esta audiência não nasceu da cabeça desse presidente. Esta audiência não nasceu da cabeça do Dr. Alex Centeno. Como disse, essa audiência nasceu de uma demanda dos empresários, dos conselhos, dos trabalhadores, de pessoas como a minha querida amiga Conceição, que é advogada, que é empresária e que frequenta esta casa, como o amigo Justiniano, que é advogado e empresário, e que diz: presidente, me ajude também, que as coisas estão pegando. Então, a OAB é uma porta escancarada permanentemente, 24 horas do dia, à sociedade. Aqui, Carlos Alberto, temos 42 comissões temáticas. Então, a OAB respira, né, da mesma forma que a sociedade se agita com ela, né, e traduz os seus clamores, muitas vezes, em ações judiciais. Então, nós queríamos que você levasse ao meu secretário, pessoa distinta, uma máxima competência, José Totti, que a OAB está fazendo esta carta ao governador, mas quer, antes de ajuizar qualquer medida judicial, gostaria de conversar para que nós possamos chegar a um ponto. Queria pedir que você fosse portador também de um termo, de uma questão que talvez refugie a sua, a minha e de todos aqui a competência. Mas aqui a OAB às vezes pensa que em outras demandas, já saídas deste plenário histórico aqui ao debate caudal, dirigidas ao governo do Estado, parece que quando a OAB formula a demanda, nesse momento o governo se fecha, como se essa ideia tem que partir de mim, se partir de você, é uma derrota para mim. E eu acho que aqui não tem nem vencedores nem derrotados. Não pode, a ideia nasce no governo e é boa, e nós aplaudimos. Se você fosse portador dessa esperança da OAB, da sociedade, de podermos reunir com o governador, com o vice-governador, com o doutor José Totti, com você, pudéssemos, juntamente com o Conselho de Contabilidade, de Economia, com o FIEPA, com a CP, com todas as entidades, SEBRAE, FAEPA, enfim, podemos, com as centrais sindicais de trabalhadores, com o DIEESE, podemos encontrar um caminho de consenso e que se traduza em melhoria para o Estado do Pará e para o seu povo. Com isso, eu quero agradecer a todos, enfaticamente aqui, e dizer que esta casa continua aberta no debate, doutor Alex, na luta, cumprindo o seu papel. Muito obrigado, boa noite abençoada a todos.